tratadas requerem tempo para a limpeza, esforço para o conserto e dinheiro para a substituição. Mas muito mais caros são os relacionamentos fragmentados, infidelidades, inverdades, palavras odiosas e votos abandonados. Rasgam os laços pessoais delicados e infligem feridas que não se curam facilmente. Mais trágico, no entanto, é um relacionamento partido com Deus. Irmãos, eu estava buscando mais sobre Malaquias. Esse tema, Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Esse trimestre, profetas menores do Antigo Testamento proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. Esse trimestre nós aprendemos sobre os profetas menores. E quando nós reparamos da primeira lição até essa, nós vemos arrependimento, retorno, vamos voltar a praticar com Deus, vamos voltar a orar, vamos nos lembrar de onde nós erramos para que possamos consertar diante do Senhor. É verdade. Irmãos, por que eu estou adentrando dessa forma? Essa lição, esse trimestre, como todos os outros, nós abordamos todos os profetas. E essa mensagem, ela não é para quem está fora da congregação, quem está fora da igreja. Ela é uma mensagem que Deus colocou o escritor para trazer para a igreja atual. Ou seja, porque é um alerta. Da mesma forma que aconteceu em 536 antes de Cristo, hoje é 2023, acontece também da mesma forma. Então, ou seja, o próprio Deus está nos alertando. Amém? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o cenário de Malaquias. Algumas pessoas dizem que Malaquias não foi um profeta. Como assim, irmão? Não foi um profeta. O Antigo Testamento, ele foi traduzido para o grego primeiro. E durante essa tradução do hebraico para o grego, eles identificaram que esse nome Malaquias significa meu mensageiro ou mensageiro do Senhor. O porquê que eu já comecei dessa forma? Os outros livros, nós vemos uma introdução relacionada ao profeta. Ou seja, conta-se um pouco do contexto ali do que aconteceu naquela época através da vida daquele profeta que escreveu aquele livro. O cenário. Esse cenário que Malaquias escreveu foi, para que os irmãos compreendam, foi após o retorno da Babilônia. Israel já havia sido levada, estava presa, através Judá, foi levada cativo pelos sírios. E depois vieram, começou a vir. Aqui já havia sido reconstruído o templo através de Zorobabel, assim como o Cleiton trouxe na lição passada. Eu pude ver que é uma extensão um livro do outro. E dessa quantidade de pessoas que estavam na Babilônia presa,
mil. Irmãos, 50 mil pessoas voltaram para ajudar. E durante esse período, eles já haviam começado a fazer o sacrifício, fazer tudo, ou seja, voltando ao primeiro amor. Vou usar esse termo, ou seja, não, peraí, eu voltei para o meu lugar, para a minha origem, para o meu local, né? Então, voltou a prática de adoração a Deus, tudo bonito. Do bonito que eu quero usar o termo é o seguinte, que conforme a lei que Moisés deixou naquela época. Onde esse profeta Neemias, ele retorna para a Pérsia. Ele havia ido uma vez, né? Passou uma temporada, depois ele voltou para Jerusalém, e depois, nesse período aqui, ele já volta novamente para a Pérsia. E essa segunda volta do profeta Neemias, da Pérsia para Jerusalém, é para a reconstrução dos muros. Quando Neemias sai, o que acontece? O povo começa novamente a velha prática. O que eu quero dizer com essa introdução? Eles se encontravam cativos, se encontravam presos. Pediram para Deus, Deus abençoou, concedeu a liberdade, eles voltaram para a sua terra natal, voltaram a adorar a Deus, mas na primeira oportunidade, infelizmente, voltaram às velhas práticas. O diferencial aqui dessas velhas práticas que eu disse é que antes deles serem cativos, eles adoravam a deuses pagãos. Aqui, quando eles retornaram, eles não adoravam aos deuses pagãos, mas faziam outras práticas também que não agradam a Deus. Uma delas, se divorciarem de suas esposas da mesma, como se diz o nome? Da sua própria descendência, para ir se casar com mulheres gentias, ou seja, começando novamente a mesma aliança que Salomão, lá em tempos passados, acabou fazendo, que foi o que? Não somente ficando ali em Judá, mas levando para todos os confins, trazendo tudo quanto era ídolos para dentro da casa do Senhor, ou seja, para dentro de Judá naquela época. Então, quase um século, ou seja, irmãos, lógico, hoje, 2023, nós não vemos muitas pessoas viverem aí mais de 100 anos, 120, 130 anos, mas esse acontecimento que teve lá, através do profeta Malaquias, levou 100 anos, ou seja, um século. Após a saída de Neemias, após a profecia de Ageu e Zacarias, 100 anos depois, já começou todas as práticas com eles. Amém? O cenário do profeta Malaquias. Tópico 1. No tempo de Malaquias, os judeus já tinham voltado da Babilônia há cerca de 100 anos. Estavam curados da idolatria, mas indiferentes à casa de Deus. Os sacerdotes tinham se tornado negligentes em suas funções. Os sacrifícios eram de qualidade inferior, não atendendo às exigências divinas para tal. O dízimo era negligenciado e tinham voltado à antiga prática de misturarem-se com povos idólatras
próprias pelo casamento. Esdras 9. Eles não voltaram à idolatria, mas havia surgido um espírito de mundanismo entre o povo. O que acontece, irmãos? Aqui foi igual eu havia começado. Eles não voltaram à prática de idolatria, mas começou a trazer. O que eu quero dizer? A partir do momento que nós vamos olhando mais para o que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos se afastando de Deus, pouco a pouco. Por quê? Aqui eles começaram a olhar o que acontecia. Por que eles começaram a olhar para essa questão? Pelo seguinte motivo: uma parte da população persa estava também ali em Judá. Eles vieram um pouco, mas só que como eles tinham a sua tradição religiosa, os judeus começaram a olhar para eles. Não somente para eles, mas como também as cidades vizinhas. O que estava acontecendo? É tanto que lá mais na frente nós vamos ver que eles começam a questionar. Assim, nossa, mas nós que somos filhos de Deus, nós não estamos sendo abençoados. Já o pessoal que abomina o nome do Senhor está sendo abençoado. Aí muitos dizem o seguinte ditado: por que a grama do meu vizinho é mais verde do que a minha? Aí vai assim, por quê? Será que é eu que estou deixando de fazer algo aqui que realmente Deus pediu para me fazer? Ou eu estou preocupado com o que o meu vizinho está fazendo? Amém? E quando nós vamos se afastando de Deus, irmãos, começa a entrar a decadência espiritual. Ou seja, oração vai diminuindo, a pessoa, o ser humano, ele vai se esfriando. Eu já vi alguns comentários de pastores, de professores, que começam da seguinte forma: o irmão que sentava ali na primeira fileira do banco, aos poucos ele vai se mudando. O primeiro vai para o segundo vai para o terceiro vai para o quarto vai para o quinto vai para o último. Ali, quando ele já se encontra sentado no último banco da igreja, ele já está a meio passo da porta. Provavelmente ele nem venha no próximo culto. Isso aí, o que eu quero dizer? Às vezes o irmão está passando por uma batalha espiritual. Às vezes ele está passando por uma afronta. Aí o que eu quero dizer com isso? Que nós, como servos do Senhor, nós devemos estar atentos a esses pequenos detalhes. Chegar, dialogar. Irmão, está acontecendo algo? Vamos orar, irmão. Vamos ler a palavra, vamos estudar. Por quê? Tem que ter uma palavra de bom ânimo para ele, né? Não somente a palavra de bom ânimo, mas também poder ajudar ele. Por quê? Como assim, irmão? Ajudar em oração. Porque hoje nós vivemos um momento de grande batalha espiritual. E é grande. Irmão, está acontecendo, nós estamos trazendo a palavra, mas a guerra continua. Por quê? A palavra do Senhor nos orienta da seguinte forma: conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós olhamos, nós vemos que Jesus, ele venceu Satanás no deserto, não foi somente através do jejum, mas sim também através da própria palavra. Então, o que acontece? Às vezes nós pensamos que é necessário algo surreal, sobrenatural para poder conseguir vencer. Não. É conhecer a palavra de Deus, porque é ela que vai libertar. Porque Satanás, quando ele vir afrontar,
você repreender, porque ele está jogando seta. Ele quer tirar, ele quer o quê? Ele quer trazer algo para dentro da noiva, para dentro da igreja, para começar a dispersar os irmãos. Tirar um para cá, outro para lá. Ah, mas por que fulano consegue fazer isso e eu não estou conseguindo? Ah, por que ciclano consegue fazer tal coisa e o meu não está conseguindo? Então, assim, devemos estar muito atentos. Naquela época ali do profeta Malaquias não foi diferente. Os judeus começaram, e detalhe, não foi somente eles. E naquela época, a própria liderança. E quando nós estudamos o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, nós vemos o quê? Que o líder, seja ele o sacerdote, seja ele o rei, é ele que puxava a nação. É ele que puxava. Aquela nação, naquele momento ali, ela estava fria espiritualmente, não era somente por causa dos seus vizinhos que estavam sendo abençoados e eles não. Eles estavam frios espiritualmente porque estava vindo do sacerdote. E quando nós vemos em Êxodo, nós vemos que o papel de suma importância do sacerdote. Então nós temos que estar atentos. Amém? 1.1. Um pouco mais sobre o profeta Malaquias. Não há no livro de Malaquias informações. Levantou a mão? Levantou a mão? Sobre sua vida pessoal. Seu nome significa meu mensageiro, meu mensageiro. O nome desse último profeta do Antigo Testamento tem sido alvo de discussões por muitos estudiosos. Sugerem que se trata de apenas de um título de um profeta anônimo. Outros dizem que de fato é um nome próprio. Isso deve ao fato de os profetas serem chamados de mensageiros do Senhor. A data que o profeta viveu e escreveu o livro também ela é incerta. Foi aquilo que eu disse no começo. Uns dizem que é, outros falam que não é. Agora aqui, já na tradução judaica, na tradição judaica, eles defendem a seguinte tese, que esse Malaquias, esse profeta Malaquias, ele era uma pessoa de dentro da sinagoga, uma pessoa de grande cargo, grande potência. Tanto que ele chega, Deus usa ele para qual finalidade? Para poder pegar e repreender não somente a nação, mas também os sacerdotes. Então, assim, eu Frederico, eu fico um pouco com essa tese dos judeus. Por quê? Lógico, Deus usa quem Ele quer. Mas quando nós usamos aquele consenso que Deus nos concede, que é qual? De olharmos e fazer uma pequena análise. Nossa, mas peraí, se essa pessoa veio do exílio junto, como que ele tinha esse tanto de conhecimento? Porque eles passaram muitos anos lá. Então, ou seja, a pessoa vindo do exílio com essa quantidade de conhecimento, ele tinha que ter conhecimento dos seus antepassados, né? Então, ou seja, é onde eu fico com essa tese devido a esse ponto. Amém? Professor? Sim. Falando sobre batalha espiritual, um livro que eu estou lendo lá, ainda estou nessa parte da batalha espiritual na mente. A batalha espiritual primeiro começa na mente, né? É de um pastor, ele fala lá para a gente levar, não sei qual passagem que ele fala para a gente levar nosso pensamento cativo a Cristo. Porque senão a gente fica com a mente muito vacilante, né? Porque Satanás ataca primeiramente a mente da gente. Batalha espiritual, algo que assim, muitas pessoas não acreditam. Ela começa da seguinte forma, igual eu estava vendo, já fiz um comparativo de 2 livros, para mim ter mais ou menos uma base para poder falar. Nós
que nós acreditamos que é apenas através da nossa audição. É aquilo que nós ouvimos e tudo. Não. É Pensamentos. o olho. Começa no olho. Você vai alimentando. É uma alimentação. Se eu alimento da palavra, tudo bem. Se eu alimento somente de coisas que desagradam a Deus, vai começar. Mas peraí, irmão, se eu alimento só de coisas desagradáveis, por que eu entro então numa batalha espiritual? Quando você começa a ouvir a palavra. Aí começa a guerra. Porque até então, quando você está alimentando de coisas que não agradam a Deus, você está apenas em cima do muro. E ou seja, como diz o anjo, quem está em cima do muro, Satanás no muro. Porque já sabe que é dele, porque o muro é dele. Então, é onde já começa a batalha espiritual. E o primeiro campo de batalha não é nada mais, nada menos do que a mente do ser humano. É onde começa. Ele joga Setas. sofismas, né? Escutando aquele pastor lá da videira, como que é o nome dele antes? É a Luísa, ele falando sobre sofismos, né? Que ele joga na mente da pessoa. Exatamente, através de setas. É muito interessante que você falou desse sofisma. Sofisma, meus irmãos, é aquela meia-verdade que a serpente fez com Eva. Foi. Ela pegou um pouco, certo, e burlou a mente dela uma meia-verdade. Né? Aí ele joga, assim, é mesmo, né? Isso até, eu não valo nada, né? Deus é tão bom comigo, eu tô pecador, né? Pronto, se ele fez o ninho na cabeça da pessoa, dali pro pecado, 2 minutos. Justo. Aqui é onde surge os grandes. E justamente, depressão, né? Isso. Justamente, eu ouvi essa semana um negócio na internet, eu gosto muito do pastor, só que eu não concordei com ele. Ele falou que foi na igreja pregar e falou que depressão é uma doença, realmente é uma doença. É verdade, depressão não é doença? E é uma doença também. Aí ele falou, e a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, que pode também ter essa depressão. Aí levantou uma menina da igreja e falou assim: não, pastor, isso está errado. Isso está errado. Depressão é diferente de. Aí ele, os óculos, pegou o óculos, olha aqui, ó. Ué, por que eu uso o óculos? Eu gosto muito dele, respeito ele, mas nesse ponto eu não concordo. A miopia de quem usa óculos é física, não é física? Sim. E a depressão, ela é física? Não. É um tumor que cresce em você? É espiritual. Vem na mente. Exato. Então, miopia. A pessoa é pastor e os óculos. Ué, tudo bem, uma coisa é física, né? Mas espiritual, aí é diferente. Aí é diferente. Eu discordo dele. Se você for cheio de Espírito Santo, depressão não te pega. Você pode ser cheio de Espírito Santo, você pode ter as costas doendo, você pode ter uma diabetes, um câncer, mas depressão, cheio de Espírito Santo, não comigo. Eu tive depressão, não tomei nenhuma conta de remédio, só isso aqui. Palavra de Deus. Foi lavando. Não bebi nenhum gota de remédio, porque eu sabia que não tinha experiência, eu não sabia. Na época ainda vinha lá da roça, mas não tinha muita experiência, mas eu tive experiência de tempo, essa palavra. Não bebi uma gota de remédio, fui no mercado disso. Eu sabia que era espiritual, porque tinha um cochicho do inimigo. Pois o inimigo sempre tem poder, ele poderia ver essa palavra. Eu lia, deitava e tornava levantar dentro do coração. Porque ele é terrível. É terrível. Ele é terrível. Ele É não brinca. espiritual. Eles não brincam. Ele não dorme. Ele não dorme. E a depressão ela tem um início, não tem, irmão? Agora muitos tomam remédio para ajudar, né? Porque remédio melhor que esse aqui não tem. Mas nem todas, irmão. Um ano. Nem todas. Eu tinha que trabalhar, tinha 2 filhos para cuidar. Eu vou ficar atrás de mim. Eu fui, assim, não fui atrás de falar assim, eu tomei remédio para dormir, que eu não dormia. O remédio tinha que dormir. E eu tinha que trabalhar. Eu tinha que fazer a receita do dia, dentro do corpo. Você não tem poder na minha vida. E fui
a Deus. Encheu. Quando eu vi, irmão, eu tinha desaparecido. Nem sabia o dia que eu tinha saído dessa tribulação tão grande que eu não me É porque não foi a senhora, né? Foi Deus que tirou, nem sabe o dia, né? Olha, Deus, não é Deus que faz isso. Elias também, acredito que ele teve também, né? Não se paga, né? Elias. A Bíblia vai falar sem cessar. Sem que- Sem cessar. E outra coisa, irmão, assim como a senhora fez aí, ó, aí, ó, a senhora acaba concordando com o que o pastor Luiz falou. Porque mesmo a pessoa estando cheia do Espírito, se ela receber uma flechada do inimigo E der lugar. e der lugar, infelizmente. Prova bíblica, não sou eu que estou falando, o profeta Elias, homem de oração, temente a Deus, chegou diante do rei, falou que não ia chover, conforme a palavra dele. Foi nem se conforme a palavra de Deus, foi ele que pegou e falou, Deus foi lá, assinou embaixo. Mas na hora que Jezabel ficou sabendo o que ele fez com seus profetas, ela virou para ele não, ela virou para o mensageiro e falou, vai e fala que hoje mesmo eu corto a cabeça dele. Ele deu lugar. O que ele quis? Quis morrer. Ele saiu de Jerusalém fugido, foi para o deserto. E toda depressão, eles entram no quarto e fecham lá. Não faz mais nada. Só vai terminando. Só vai dando lugar, né? A mente vai terminando. Agora eu tenho que trabalhar, como é que eu vou entrar dentro do quarto e vou largar a minha família, que eu tenho que cuidar, que Deus me deu a responsabilidade, eu vou fechar no quarto, igual muitos depressivos ficam. Igual Elias fez, né? Que foi pra caverna. Mas, assim, não é errado você buscar o tratamento. Não é errado você buscar o tratamento. Não é errado. Não é errado tomar remédio, mas tem pessoas que não conseguem. A senhora conseguiu. Graças a Deus. A senhora conseguiu. A senhora foi radical. Não, eu vou. Isso vai me curar. É pronto. Mas a pessoa pode, inclusive setembro, né? É o mês do suicídio. Inclusive a mulher. Tem pessoas que não entendem, né? Inclusive a mulher que estudou, a senhora viu, né? Uma mulher bonitona, rica, grandona, jogadora de vôlei, você estudou. Tem pessoas que precisam de remédio e acompanhamento, mas tem pessoas que não. Né? Mas isso aí é porque deu lugar para. Mas a pessoa aí ela não entende que é espiritual. Né? Não, Não entende. tem um problema. É tanto que esse procedimento que a irmã Antônia fez foi o mesmo que Deus fez com Elias. O primeiro lance, o primeiro momento do início da conversão de Elias foi quando ele recebeu essa ameaça de Jezabel, ele sentiu medo e fugiu. Ele fugiu para o deserto. Ali ele pediu a morte. O que aconteceu? Deus enviou um anjo, o anjo veio, acordou ele, pão na brasa e água no cântaro. Acorda, levanta e come. O que quer dizer? Pão, palavra, come, se alimenta, água, Espírito Santo. Come e bebe para ir, para continuar a caminhada, né? E ele pega e volta a dormir de novo. O anjo torna a acordar de novo. Come e bebe. Na segunda vez que ele levanta, come e bebe, ele vai, levanta e vai para o Monte Carmelo. Monte Carmelo não, é Monte Horebe, onde Deus havia falado com Moisés. E lá Deus pega e restaura ele novamente. Mas para ele conseguir chegar lá, ele teve que ir pão e água, ou seja, maná e o Espírito. Amém? Amém. Mas é igual foi dito mesmo, não são todos que conseguem. Isso. 1.2. A mensagem do profeta. As questões tratadas no livro de Malaquias, tais como a corrupção do sacerdócio, o divórcio leviano de